Olá, tudo bem contigo? Eu sou André Luiz, aluno aqui do Colégio Estadual Alberto Valença e sou um dos apresentadores do podcast Endema Ukulele. Olá, eu sou Osana, uma das entrevistadoras também do projeto. O nosso podcast de hoje vai contar com a ilustre participação da professora doutora Janice de Sena Nicoli, que é uma das homenageadas pelo projeto Endema Ukulele, Mentes Livres e Educação Antirracista em São Gonçalo do Retiro. Olá, professora Janice. Seja novamente bem-vinda à nossa escola e muito obrigado por aceitar participar dessa entrevista. Sou eu que agradeço o convite, do Colégio Alberto Valença e estou à sua disposição, ao que vocês precisarem. A sua não, à disposição de vocês. Perfeito. Gostaria de começar essa entrevista perguntando quem é a profissional Janice Nicoli. Bom, eu costumo dizer que eu sou Janice de Sena Nicolinha, filha de Romilda Maria da Sena e Manuel Bernardino da Sena. Ambos pessoas nascidas e criadas no Recôncavo Baiano, Sou moradora do Cabula desde 2 anos de idade e, como muitos de vocês aqui, eu também participei de escola pública, com a única diferença que no Cabula não tinha escola e tinha que sair para o centro da cidade. Então eu sou essa pessoa e, como vocês jovens, também tive essa participação na escola e vi a escola como um melhor caminho para o crescimento humano. Eu sou professora, formada em letras vernáculas com francês, formada em pedagogia, sou mestre e doutora em educação. Sou mãe de 2 filhos, uma filha e um filho. Acho isso muito importante para falar de mim. Fundadora da ODEARTE, a Organização Social Civil de Arte, Cultura e Educação. Sou também autora do livro Ecos que Entoam a Mata Africana Brasileira e de outros livros em parceria como Descolonização e Educação, Metodologias, Perspectivas Metodológicas e outros. São vários livros que eu participei com autores falando sobre racismo, sobre políticas de gênero e raça. A senhora poderia contar como foi sua jornada escolar e acadêmica e como foi que surgiu a ideia de pesquisar sobre o bairro Cabula? Bom, vamos começar pela jornada escolar, que eu já tinha antecipado um pouquinho, Perfeito. Estudar na época que eu estudei, década de 60, não foi muito fácil. Eu não morava no Cabula, eu morava num lugar chamado Tanque do Meio, que era uma transversal que passava pelo Curuzu e ia para a Liberdade. Eu estudava no Abrigo do Povo, Era esse o colégio, era muito distante, tinha que sair debaixo de chuva, de sol, de tudo. Não tinha ônibus, tinha que ir caminhando. É como se caminhasse daqui até a entrada do Cabula, mas subindo ladeiras. E foi assim que eu fiz meu curso primário, Colégio Abrigo do Povo. Depois eu fiz o exame de admissão. Para fazer esse exame de admissão, eu fui, no 5º ano, estudar numa escola no centro da cidade, a convite de uma conhecida de minha mãe, que disse que era melhor eu fazer o exame de admissão a partir do endereço dela, lá no centro da cidade, que eu iria para uma escola melhor. Era esse o entendimento, ela era uma professora aposentada. E nesse ano eu tive que ir morar na casa dessa senhora. Morei por 1 ano lá. Me preparei para fazer o exame de admissão. Mas diferente do que essa senhora pensava, eu fiz a primeira prova de português e de matemática e não fui aprovado. Fiquei chorando, voltei do Central, onde hoje é o Central, até o Tororó, chorando, que todo mundo pensava que eu estava passando mal. Eles não acreditaram e pediram revisão de prova. Na revisão de prova, realmente, eu tinha nota para passar, mas fui reprovada. Eu faço questão de contar isso para dizer a vocês que não foi algo muito fácil, mas consegui fazer as provas depois, que eram as provas de conhecimentos gerais, história, geografia, ciência. Eu fiz essas provas depois, fui aprovada e fui estudar em uma escola que, vamos dizer, escola que as elites estudavam. Que era essa grande peneira que eles faziam e de repente eu não fazia parte, Ao peneirar eu não seria essa pessoa. Eu aí fui estudar no ginásio da Bahia. O ginásio da Bahia caiu, o teto arriou, aí eu fui para o Severino Vieira. E foi no Severino Vieira que eu fiz todo o meu ginásio, na época era chamado assim, ginásio não era fundamental. E meu ensino médio foi na escola técnica. Eu fiz instrumentação na escola técnica, que hoje é IFBA, mas era escola técnica. Depois disso, foi que eu fui fazer letras vernáculas com francês. E depois de fazer letras vernáculas com francês, eu fiz concurso público, entrei no Estado, passei a ser professora do Estado. E em 2005 eu resolvi fazer mestrado. Fiz o mestrado e depois de fazer o mestrado eu resolvi fazer o curso de pedagogia.
Aí fiz meu segundo curso de graduação em pedagogia. Por fim, fiz o doutorado. Essa é a minha carreira. E o livro, no qual citarei mais depois, ele é fruto do estudo de mestrado. O livro, fruto do doutorado, ainda não saiu, ainda não tive tempo de escrever. Mas sei que ele vai ter que sair. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente. E agora eu vou passar aqui para Rosana e ela vai fazer outras perguntas. E agora nós queremos saber sobre o estudo que a senhora faz sobre Kipovi Cabuleiro. Queremos saber por que o Cabula tem esse nome. O estudo do Cabula, ele nasce a partir do estudo de um grupo de teatro que eu criei com mais outras 2 pessoas. Em 1990, eu, em sala de aula, percebi que minhas alunas, que eram moradoras do Cabula, muito eu conhecia, ela na escola, elas tinham um corpo silenciado. Gestos mecânicos, medrosas, não se sentiam à vontade para falar o que pensavam. E eu vi que o teatro seria a melhor forma delas relaxarem e espontaneamente poder participar das aulas. E comecei a fazer esse trabalho. Só que esse trabalho ele não era acolhido na escola como ele deveria ser acolhido. Eram muitas dificuldades, desde perda de chave do lugar onde fazia os ensaios, reclamações de que estava falando muito alto na hora dos ensaios. E conversando com essas alunas, elas disseram assim, ó, a gente pode fazer lá em casa os ensaios. Eu não achei isso bom, porque um dia seria na casa de uma, na casa de outra, até fiz essa tentativa. Aí eu ofereci o espaço da minha casa, eu tinha uma laje batida, em cima tinha o terraço. Eu digo, a gente pode fazer, porque é um espaço grande, e vocês podem fazer, correr, pular, ninguém vai reclamar, vai dizer nada. E fomos para lá e começamos a fazer esse trabalho. Fomos de 90 até 95, 91 a 95 fazendo esses ensaios, né? E em 96, eu conheci uma professora do mesmo colégio, que fazia teatro também e se sentia tão descontente quanto eu no colégio. A gente disse, que tal nós fazermos um grupo de teatro? Só é perguntar para as alunas, que eram do curso de magistério, se elas querem, mas a gente quer fazer um teatro de comunidade. Essa outra colega moradora do Pernambués e eu moradora daqui do Cabula. E tinha também Diego, que era um morador do Cabula, meu ex-marido hoje, né, na ocasião meu marido, que era uma pessoa que fazia direção teatral, mas era teatro amador. Ele não era formado em direção teatral, fazia teatro amador. E foi ele que entrou nisso aí para poder nos dar ajuda na parte técnica do teatro, né? A gente resolveu formar esse grupo, chegamos no colégio, botamos um aviso de quem quisesse participar de um grupo de teatro, não era do colégio, não tinha nota, não tinha nada, era para formar um grupo de teatro. Aí um grupo resolveu se inscrever e tudo. A gente marcou o local no auditório do próprio colégio, que é o Colégio Governador Roberto Santos. A gente marcou esse local para fazer a inscrição mesmo, e eles, por surpresa nossa, a gente esperava de aparecer uns 15, 20, apareceram mais de 80. E a gente um olhou para a cara do outro, o que é que a gente vai fazer agora com tantos? Como é que a gente vai resolver isso aí? E resolveu, com muito entusiasmo, no primeiro ano 80, no segundo ano ficaram 50. E esses 50 foi que a gente foi à frente, trabalhamos até 2001, fizemos 6 espetáculos, apresentamos em vários teatros, fizemos uma parceria com a Fundação Cultural do Estado, que cedeu os palcos de teatro pra gente, Secretaria de Educação, que cedeu o transporte para levar o público que era aluno de escola para o teatro, para os alunos verem as peças de teatro, e foi assim um trabalho muito bom. Mas em 2001 esse trabalho foi suspenso, porque eu fui trabalhar num projeto cognitivista, ele foi fazer teatro. Devido a todo esse trabalho, ele é engenheiro, não é que está formado, ele resolveu fazer teatro, né? E foi para lá fazer teatro. Com isso, cada um foi para seu caminho. A outra colega pegou um outro caminho, que engravidou, nunca tinha engravidado, engravidou. A gente fechou o grupo de teatro. Em 2005 eu volto e crio a Odearte, né? Então, onde é que eu vou chegar? Que foi a pergunta de vocês para esse trabalho. Esse trabalho de pesquisa, ele nasce disso que eu acabei de contar para vocês, por alto. É desse estudo desse grupo. Era o estudo da dinâmica social do grupo teatral Arte Bagaço, que era o nome desse grupo, Arte Bagaço. A arte era o que a gente
gente fazia o teatro. Bagaços eram os textos que a gente escrevia sobre as violações dos direitos humanos da sociedade com o povo negro, entendeu? Então a gente achou que deveria juntar a arte e o bagaço, e o grupo era Grupo Teatro Arte Bagaço. Foi esse o objetivo de fazer esse estudo. Só que no estudo a gente descobre muito mais, entendeu? O trabalho que a gente fazia era um trabalho de afirmação de identidade negra, porque todos os jovens eram jovens negros, moradores de comunidade negra, como o Cabula, e também nesse estudo surge o nome Cabula como algo de inquietação sobre o que é o Cabula. E mais, quando eu fui estudar sobre o Cabula, eu só encontrava o Cabula a partir das fazendas, dos sítios, chácaras, e através desses próprios meninos do grupo de teatro, a gente sabia que tinha avós aqui com 90 anos morando. E como é que uma pessoa com 90, 100 anos morando, a gente vai falar de algo que começou na década de 50, de 40? Aí eu começo a investigar sobre o Cabula. E nesse estudo sobre o Cabula, Cabula significa partilhar com ou compartilhar. A palavra Cabula na língua Kikongo é uma palavra da língua africana Kikongo, ou seja, povos do Congo, e significa compartilhar. E também descobrir o que seria esse Cabula propriamente dito, era um quilombo. Então o lugar foi um quilombo. No estudo também se descobre que Cabula não era só nome de lugar, o Cabula também era uma música, o Cabula também era uma dança, e o Cabula era muito mais do que a gente simplesmente pensava que era o nome de um bairro. É um bairro que hoje é chamado de bairro, mas na realidade é uma localidade com 22 comunidades, ou bairro, quem queira chamar de bairro, eu chamo de comunidades, e 9 dessas comunidades, elas surgiram desses quilombos. A exemplo do Beiru, do São Gonçalo, da Mata Escura. Aqui eram as comunidades, eram 9 comunidades. Pernambués, que diz que não é, mas também fazia parte, porque as pessoas até a década de 60, 70 diziam, eu vou pro Cabula. Aí alguém perguntava, onde? Ah, Pernambués. Ah, eu vou no São Gonçalo do Retiro. Não sei se hoje ainda é assim, mas naquela época era assim. Então significa que todas essas 22 comunidades que nós temos hoje são comunidades dessa localidade chamada Cabula, e que um dia foi um quilombo, ou seja, um espaço, um território de resistência negra à escravidão, da perda de liberdade. E agora queremos saber como era e como funcionava o quilombo no Cabula. Bom, dizer como funcionava é difícil, porque, como eu disse a vocês, o Cabula ele é estudado a partir da década de 40, com o primeiro equipamento urbano, que foi o 19BC. Depois veio o segundo equipamento urbano, que foi a penitenciária do Estado. Antes disso chegar, nós tínhamos famílias morando aqui. Nós tínhamos casa de terreiro, que podemos dizer que foram as primeiras que atraíram várias pessoas para vir morar aqui. Uma delas, que pode dizer que é a mais velha, ou uma das mais velhas, no meu estudo, o estudo que eu tenho publicado em livro, eu coloco como a mais velha. Mas no doutorado eu vi o seguinte, que em 1910, Mãe Aninha vem para aqui, para o São Gonçalo do Retiro, depois de um sonho que ela teve, que aqui foi um lugar de resistência, de muita luta, que tinha muito sangue, que precisava fazer trabalhos para poder, esses corpos, essas pessoas que aqui ficaram, ter uma outra vida, aquela questão espiritual, né? Ou ter mais tranquilidade, porque foi um palco de batalha, onde morreram muitos, aqui no São Gonçalo, de acordo com o sonho dela. E ela aí vem, compra esse terreno, que não é só isso que você vê do Opofunjá, era muito mais, é porque já pegaram, invadiram boa parte. Ela compra essas terras e funda o Ilê Axé, o Opofunjá. Depois que Mãe Aninha vem pra aqui, muita gente passou a vir morar aqui, porque vinha pro Opofunjá e aí via terras, ia comprando e foi povoando, sociabilizando. Mas em 2012 a 2003, isso foi em 2005 a 2007 que eu fiz essa primeira pesquisa. A segunda pesquisa, já de 2012 a 2015, eu já comecei a estudar os povos de Angola. E os povos de Angola eu vi que em 1910 já tinham pessoas aqui morando no Beiru e que também fundaram outro terreiro, que era o terreiro Ecutá. Então, resumo, 1910, Mãe Aninha vem e funda o Ilê Axé Opofunjá. 1910, um homem chamado Miguel Arcanjo, ele compra a fazenda Campo Seco e funda o terreiro
terreiro Ecutá. Junto com ele veio também Maria Neném, que anos depois ela funda o Tumbici. Então, no mesmo momento que Manhaninha vem, também a Maria Neném, Miguel Arcanjo também vem e ocupa um outro espaço, é onde eles fundaram esses espaços que foi fortalecendo mais o nome Cabula. Mas todos iam para aqui, para Cabula. Agora, cada lugar desse tinha um nome. O Beru era Beru, que tem sua história, né? A partir do negro Beru. É interessante que vocês busquem sair, se não já sabem. E aqui, o São Gonçalo do Retiro foi a partir de Manhaninha. E eu digo mais, o São Gonçalo é o que é, graças ao terreiro Iriaxé o Pofunjá. Tudo de melhor, água, luz, tudo, transporte, tudo devido à influência, à importância de Manhaninha que ela tinha na cidade. Ainda indo para o passado, por que os escravizados em Salvador recorriam ao quilombo do Cabula? Bom, como eu falei um pouco antes, o Cabula foi uma localidade que se transforma em quilombo no entendimento do que seria quilombo mesmo. Quilombo é um lugar onde os negros escolhiam, negros a princípio fugidos da escravidão, e depois, quando eles tornam esse espaço no espaço de sociabilidade, os negros alforriados também começam a ir. E como um espaço de sociabilidade ele tem uma estrutura política organizada, eles também tinham algo que fazia parte dessa estrutura política. Além de uma grande liderança, tinha também a religião, o líder religioso. A maioria que veio para o quilombo Cabula veio, primeiro, como eu falei, fugindo da escravidão. Eu não gosto de usar o termo negro fugiu, isso é um absurdo. Mas eram negros rebelados contra a escravidão, fugiam das fazendas e vinham para o quilombo Cabula, porque sabia que aqui era um lugar de resistência. Resistência no sentido de enfrentar mesmo a polícia, com arco e flecha. E a outra forma eram negros alforriados e pessoas que não eram negras, não eram alforriadas, eram pessoas comuns que vinham em busca do que se tornou mais conhecido sobre o Cabula, que era a religião Cabula. O Cabula era uma religião. Nesse espaço aí se formou uma religião própria, uma religião com suas características. Características a gente hoje diz que é afro-brasileira. Ela tinha traços da religião dos povos do Congo, tinha traços da religião dos povos nagôs, dos povos jejes e urubais. Então foi um encontro, é como se fosse um lugar que tivesse um pouco de tudo, e nesse encontro fizeram essa religião que hoje se caracteriza muito com a Umbanda. Há quem diga que a Umbanda foi formada a partir da religião Cabula. Então o Cabula aqui tinha a religião, o elemento principal que vinha buscar esse compartilhamento era compartilhamento de alegria, mas também para cuidar das dores. Uma Ialorixá, ela me disse assim que Cabula para ela significa cuidar dos males. Se ela fala isso, uma senhora de 92 anos, porque ela sabia que muita gente vinha para o Cabula para cuidar dos males. E que males seriam esses? Desde ferimentos, questões físicas, mas também a perda da pátria, a perda da família, todas essas dores hoje que estão no campo psicológico, e essas pessoas vinham para aqui cuidar. Então, eles tinham um sistema de organização política, tinha uma liderança, tinha a liderança religiosa, que é que cuidava da religião Cabula. A religião Cabula, ela cria a dança, que hoje é base do samba baiano, a rocha, essa coisa toda. Cria a dança Cabula, que se mantém nos terreiros, e o próprio bairro, que é um nome que diz tudo, né? Mas com várias referências. Então, eu penso assim, que tudo que se veio do Cabula veio como uma ação de resistência, de luta pela liberdade, mas que criou uma sociabilidade. É como se tivesse reterritorializado uma África aqui no Cabula. E nós tivemos duas grandes lideranças que foram presas, e mulheres. Uma foi a Nicássia, uma sacerdotisa afro-brasileira, portanto a religião dela devia ser a Cabula. E a outra foi Zefirina, que na realidade não era do quilombo Cabula, era do quilombo Urubu, que é em Cajazeiras. O quilombo Urubu está em Cajazeiras, entre São Bartolomeu e Cajazeiras, naquela área assim, um pouco indefinida. Mas só que Zefirina vivia muito no Cabula, porque também era a área, como eu disse, de quilombos móveis. Então, quilombolas de outro, por exemplo, do Caxundé. Vocês sabem que a Boca do Rio, o nome era Caxundé. Era o quilombo Caxundé. Mares, era o quilombo Mares. Então, tudo quanto era lugar que tinha quilombo. Quando eles fugiam dessas áreas próximas ao mar, de grande trânsito, onde é que eles vinham? O Cabula. Por isso os quilombos móveis, entendeu? Então, a gente recebeu influência de vários outros quilombos e que eles vinham cá se refugiar. Então, era um lugar de compartilhar, sim, mas era um lugar também de tratar, de cuidar dos males através dessa religião. Seria isso aí o Cabula. Esse rico lugar, né? Exato, lugar histórico.
Agora, partindo para parte do livro da senhora, a senhora tem intenção de reeditar o livro para ser lançado no mercado editorial? Olha, veja bem, está tendo uma procura enorme do livro, que foi o seguinte: o livro foi lançado há 10 anos atrás e eu fiz uma edição agora de 10 anos do livro, comemorando os 10 anos do livro. Esses 10 anos provocou tanto que eu não sabia e tem muitas pessoas procurando. Eu estou em contato com a editora para ver se é possível, mas também eu estou escrevendo um novo livro que vem trazer muito mais informações do que esse livro tem. Porque a intenção desse livro não era falar do cabula. Falar do cabula é porque todas as pessoas moram no lugar. E que lugar é esse? É ou não é? Já que eu estava estudando os membros do Grupo Teatro Arte Bagaço. Eles moram aonde? Moram no cabula. E o que é o cabula? Então foi assim. Então chega essa história do cabula e eu não tinha me aprofundado tanto quanto as perguntas que ficaram depois da pesquisa. Então muita gente, eu tenho isso para falar, eu conheço não sei o que, e começou a me levar para determinados lugares onde tinham mais informações sobre o cabula. Eu, por um outro lado, comecei também a buscar dados históricos, mais dados históricos, e consegui reunir muito mais informações. Eu penso que esse novo livro que eu vou começar a escrever esse mês, que eu já disse que vai ser esse mês, que desde o ano passado que eu digo, esse mês eu escrevo, esse mês eu já disse, eu não vou mais conversar com ninguém, vou me isolar e vou escrever, né? Ele vai trazer mais informações, inclusive informações mais atuais e tudo mais, vem até o dia de hoje, e incluindo outras escolas que eu não incluí, né? Que eu trago também as histórias das escolas, como elas surgiram e tudo. Então, eu pretendo, para poder responder às inquietações do momento, quem quer comprar o livro, eu já estou entrando em contato com a Eduf, não sei quando eles podem publicar, mas eu estou buscando isso, mas o meu interesse maior é publicar um novo livro, que vai trazer muito mais informações do que esse. Esse livro, ele tem, no primeiro capítulo, ele fala sobre a chegada da família Chipá, que é o do Ilhéaxel Pofunjá. Depois ele vem e fala dessa presença quilombola, né? Presença quilombola, que é como foi formado o quilombo, quais os povos e tudo mais. O terceiro e o quarto capítulo é para falar do Grupo Teatro Arte Bagaço e da Aldearte. Então, eu quero fazer um livro que fale da territorialidade cabula. E, sobretudo, falar do que é o quilombo urbano, do que é uma escola quilombola, que não falam, isso é silenciado. Quilombola é só quem está lá no interior, na mata, na área rural. Nós temos muitas heranças dos quilombolas. Então, nós não podemos esquecer disso aí. O modo de viver, que é isso que eu vou trazer nesse livro, esses modos de viver, esses modos de falar, de se relacionar, as relações sociais, como isso foi herança do quilombo cabula e que hoje é um quilombo urbano, entendeu? Vamos aguardar, né, o lançamento desse livro, com toda certeza, que o primeiro já é muito bom, só que não conta tudo sobre o cabula, como a senhora mesmo falou. Agora, em relação à Associação Artístico-Cultural Odearte, que foi fundada pela senhora, a gente gostaria de saber o que é Odearte e qual sua missão. Olha, a Associação Artístico-Cultural Odearte, ela nasce em 2007, fruto de um estudo de mestrado na UNEB, no programa Descolonização e Educação. Então, os estudos que deu origem ao Odearte, ela parte do princípio da descolonização e educação. Ou seja, para que você entenda o que é um processo de afirmação de identidade negra, você precisa descolonizar seu pensamento. Você precisa retirar essa ideia de que você é um povo colonizado. No vulgar, as pessoas falam assim, como é que diz? Complexo de vira-lata, né? Tá sempre achando que todos que estão lá fora são melhores do que nós. Tirar esse complexo, isso se chama descolonizar. Ou seja, tirar aquela ideia do que o colonizador é importante, que nós não temos importância nenhuma. Então, o estudo ali começa dessa forma, né? Então, o nome Odearte, ela nasce nesse contexto de pesquisa a partir dos estudos que eu fiz sobre o ancestral Odé. Conheci nesses estudos, sobre tudo desse estudo, que Odé significa caçador na língua iorubá. E os mitos sobre Odé também me ensinaram a entender o que seria um Odé. Um Odé é um protetor, um provedor, um guardião do seu povo, um guardião do território. E eu consegui identificar isso no trabalho que a gente fazia no Grupo Teatro Arte Bagaço. Porque a gente fazia a defesa do território a partir do momento que nós estávamos valorizando o território, e isso eu faço essa defesa do território cabula. O cabula não é o que diz o cabula, tem muitas coisas ricas, então guardião, protetor.
É protetor porque, de uma certa forma, a gente está fazendo trabalho para a comunidade. Esse trabalho é uma forma de alicerçar as pessoas, de dar mais conhecimento, de proteger mesmo, porque nós orientamos, principalmente a juventude e as crianças, de que maneira elas podem se proteger do que tem aí contra o povo negro, da violência racial. E também o ODE, ele é provedor. O que é o provedor? É aquele que alimenta. Nós não alimentamos com a comida propriamente dita, nós alimentamos com conhecimento. Então, diante disso aí, nós vimos que o trabalho que nós realizamos é um trabalho de um ODE. Nós trabalhávamos com o quê? Com arte, com teatro. Então, passou a ser ODEarte. Arte de caçador. É isso que quer dizer ODEarte, entendeu? Isso nasce, não foi fácil essa palavra surgir. Estou dizendo, foi construído cientificamente a palavra, mas a partir dos estudos do que nós fazíamos. Esse é o princípio da ODEarte. A missão da ODEarte é promover atividades de afirmação de identidade negra, de valorização do patrimônio civilizatório africano e africano brasileiro. É essa a nossa missão, entendeu? Essa promoção, que na verdade é uma promoção da igualdade racial. No momento que a gente faz essa promoção de ações, de fortalecimento, de afirmação de identidade negra, e ao mesmo tempo nós valorizamos o patrimônio civilizatório, que é um patrimônio. O patrimônio negro é um patrimônio civilizatório, porque ele não é daqui da agora, ele se perde ao longo do tempo. Enquanto existe humanidade, existe esse patrimônio, né? Então é um patrimônio civilizatório. Essa missão da ODEarte, de que maneira a gente faz esse trabalho de afirmação? Através de curso. A gente sabe que está fazendo uma formação política. É um trabalho de formação. O que seria uma formação política? É uma formação cidadã. É uma formação para que o indivíduo consiga saber quem ele é. As primeiras perguntas que nós fazemos nos cursos, nas oficinas, é: quem é você? Bota o indivíduo para pensar, pode ser uma criança. Quem somos nós? Qual o território nós vivemos? A gente faz essas 3 perguntas a todos que chegam lá. Não de vez, mas cada uma um pouquinho. Oficina de hoje, quem sou eu? Oficina da próxima semana, quem somos nós? E aí fazemos com que essas pessoas pensem até chegar à sua ancestralidade. Onde nós vivemos? Que lugar é esse que nós vivemos? A gente vive em tal lugar. Aí começa a Estrada das Barreiras, isso, aquilo. Eu digo, sim, mas esse lugar todo reunido, esses lugares chamam o quê? Não chegam. A gente tem que dizer que é Cabula. Ah, é? Então, cai na realidade que mora num lugar chamado Cabula. E não pense que são só crianças, não. Adultos também. Que as mulheres são adultas também, têm as mesmas reações, né? E algumas têm... A gente tem mulheres lá que têm nível médio, temos mulheres que têm nível superior. Não pense que são mulheres sem escolaridade, que a pessoa tem a mania de achar que as pessoas que vão para as organizações sociais civis são todas coitadas e não. Tem gente que tem conhecimento, mas aquele conhecimento ela não tem. E é isso que ela vai lá buscar, esse tipo de conhecimento lá, que a fortaleça, que realmente trabalhe contra a violência contra a mulher, violência contra a juventude negra mesmo, a gente trabalha, a gente orienta. Como é que eu devo estar em tal lugar? Quando a polícia chega, o que é que eu vou fazer? Tem jovem que não sabe, sai correndo. Como é que eu devo andar na rua? Então, isso tudo é orientação para a juventude negra, né? Então, o trabalho da ODEarte é esse trabalho, né? Esse trabalho de protetor, provedor, através de cursos, oficinas, fazemos saraus. Nós temos 2 grandes saraus. Sarau do Caçador, que é no mês de abril, e o Sarau das Pretas, que é em julho. Chegamos a fazer aqui o Sarau do Caçador e fazemos em outras escolas também. E temos o Eriocan, que a gente faz em novembro. Não sei se esse novembro a gente vai fazer, porque é ano de eleição. É meio complicado se trabalhar em período de eleição. A gente está estudando lá se faz ou não faz. Mas é assim que a gente faz o trabalho da ODEarte. É uma instituição sem fins lucrativos, vive de doações e de editais. Doações e editais. O trabalho da ODEarte é muito lindo, né? E agora a gente quer saber como é fundada a estrutura organizativa da instituição. É uma associação. Se é uma associação, pressupõe que tem várias pessoas, né? Uma associação não tem um só. Então, nós temos uma diretoria executiva. A nossa diretoria é uma diretoria feminina. Isso é uma característica da ODEarte, são mulheres. É presidente, vice-presidente, secretária e tesoureira. Todas mulheres, né? Depois nós temos outras 3 diretorias coordenadas. Essas podem ser homens e mulheres. As coordenadas são a diretoria de gênero e raça, que por ser gênero e raça, são mulheres. A diretoria de arte e cultura e a diretoria de pesquisa. Então, essas 3 diretorias. Temos um conselho fiscal, como toda associação tem, e é assim a formação.
Para fechar esse tema, né, da Odearte, a gente queria saber qual é o público-alvo atingido pela Odearte. Inicialmente, nós foi com adolescentes e jovens a partir de 14 anos de idade. Mas, atualmente, nós temos crianças a partir de 8 anos de idade, alunos de escola pública, tem que ser aluno de escola pública, e obedecemos o ECA. Nós formamos um grupo de 8 aos 12 anos e meio e um outro grupo de adolescentes de 12 anos e meio aos 18 anos de idade, mais ou menos. Temos o trabalho com a juventude, que é de 15 aos 29 anos de idade. E o outro público era para trabalhar gênero e raça, que são mulheres negras vítimas de violência. São as exigências nossas, que elas sejam mulheres negras e vítimas de violência. Esse é o nosso público. Para finalizar a nossa entrevista, a gente gostaria de saber como você se sente em relação a ser uma das homenageadas pelo Colégio Estadual Alberto Valência do projeto Endê Maculelê. Me sinto lisonjeada, né? Eu sou uma educadora, trabalhei praticamente 30 anos numa escola, foram 32 anos de educação básica, 16 anos na educação superior. Hoje eu me dedico apenas ao trabalho da Odearte e da pesquisa, porque eu vou em muitos lugares apresentando e continuo estudando e tudo mais, mas não estou mais com aquele vínculo de estar em sala de aula, nem na educação superior, nem na educação básica. E me sinto lisonjeada porque uma escola de uma localidade no qual eu me dediquei a estudo me homenagear. Eu acho que eu nunca pensei na minha vida que eu, como educadora, seria homenageada no campo da educação. Porque a gente não vê isso. Nós, educadores, e uma educadora negra mais ainda. Quando faz uma homenagem, não é uma mulher negra, é uma mulher branca. Então tem o fato de ser mulher negra e de ser educadora. As duas coisas, a gente não tem isso, é raríssimo mesmo isso. Aliás, eu digo que eu desconheço, eu não digo que não existe. Eu digo que eu desconheço. Então me sinto grata, muitíssimo grata mesmo à proposta de vocês de fazer essa homenagem. Lisonjeada, digo mais uma vez, né? E só tenho que dizer que é gratidão e gratidão mesmo. Foi algo assim que emocionalmente me abalou bastante, né? No sentido da alegria, porque não esperava. Eu não esperava em vida. Eu digo, quem sabe depois, que todo mundo é depois, quem sabe, eu acho que nem depois, mas nunca pensei que isso aconteceria comigo. Estou muito feliz, transbordando de felicidade. Com certeza. A gente também está muito feliz, né, por a senhora estar aqui, como já aconteceu alguns eventos antes, que contribuíram no projeto Endê Maculelê, e a gente sempre aprendendo muito com isso e com as aulas também dos professores que acabam desenvolvendo mais sobre o projeto, né? A gente acabou estudando sobre isso. Então a gente queria pedir muito obrigado mais uma vez por essa entrevista, professora Janice. É um prazer ter conversado e conhecido mais sobre a senhora e o lindo trabalho que vem sendo feito por ti na pesquisa e na Odearte. Só esqueci de dizer uma coisa, de ser homenageada ao lado de pessoas como a Macota Valdina, sim, como os mártires de Búzios. Aqueles homens foram fantásticos, enfrentar naquela época, né, o poder, e Macota Valdina também era outra que enfrentava o poder mesmo, ela dizia o que tinha que dizer. Isso para mim foi uma homenagem assim incomensurável, eu não tenho o que dizer de alegria, de satisfação, não só pelo convite de participar do projeto e pela homenagem, porque eu digo o convite que está participando é um convite, e pela homenagem que foi feita. Eu estou ao lado dessas grandes personalidades negras, como os participantes da Revolta de Búzios. Eu não gosto de usar o termo mártires, eles foram participantes. Lembrar eles lutando, vibrando, e Macota Valdina. Ficamos hoje por aqui com o nosso episódio. Até a próxima!